período em que a gente vai estar ministrando a palavra do Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu queria que você pensasse e dissesse para o Senhor: o que queres que eu faça? Atos capítulo 22, versículo 10, diz assim: eu perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Uma outra linguagem diz assim: assim perguntei, que queres que eu faça? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deves fazer. Oremos. Pai, nós imploramos que a Tua presença venha. Nós imploramos que o Senhor fale. Nós imploramos que os nossos ouvidos estejam totalmente abertos à Tua palavra, à Tua voz, à Tua ministração. E nós imploramos ainda que essa mensagem agarre ao nosso coração e não nos deixe. Em nome de Cristo Jesus. Toda a vida de Paulo foi mudada quando ele ousou perguntar para Jesus Cristo. Um encontro assim, meio estranho, pesado, forte. Mas toda a vida de Paulo mudou quando ele ousou perguntar para o Deus Todo-Poderoso. Foi a segunda pergunta que ele fez. A primeira pergunta que ele fez, ele perguntou: quem és? Quem és tu? Né? E a segunda: o que queres que eu faça? Perguntas revolucionam o mundo. Perguntas revolucionam nações. Perguntas revolucionam cidades. Perguntas revolucionam igrejas. Perguntas revolucionam famílias. Pergunta traz à existência o que não existe, mas é preciso ousar perguntar. Alguns homens no passado perguntaram, outros perguntaram uma coisa e ouviram outras. Mas eu quero compartilhar com vocês a história de alguns homens que ousaram buscar uma pergunta, que ousaram arrojar-se a si mesmo, suplantar-se a si mesmo, e além daquilo que os seus olhos poderiam ver. Eu queria comentar com vocês sobre a história dos Estados Unidos, a fundação dos Estados Unidos. Quando nós olhamos para os Estados Unidos hoje, nós entendemos que é uma potência independente da crise que eles estão enfrentando. Toda potência, ela tem um porquê de ser potência. Ela não é potência aleatoriamente. Ela tem um porquê. E os Estados Unidos, ele não foge a essa regra. E uma coisa interessante ver, quando nós olhamos para o Nordeste dos Estados Unidos, nós conhecemos uma história maravilhosa. Nós conhecemos quem povoou o Nordeste dos Estados Unidos. São chamados os puritanos. Os puritanos foram perseguidos por causa da sua fé. Foram perseguidos porque queriam adorar a Deus de verdade. A Inglaterra e outros países em volta do Reino Unido todo começaram uma perseguição ferrenha aos puritanos e alguns outros, né, dentro desse contexto. Mas a maioria eram os puritanos. E esses homens ouviram falar de uma terra, conheceram de ouvir falar de uma terra, e a terra era próspera, a terra era boa, a terra era parecida com sua terra, não no sentido de exploração, nós vamos ver isso já. E eles começaram a almejar essa terra, e a fuga daqueles homens da Europa foi exatamente para o Nordeste dos Estados Unidos. Essa história, amados, ela mudou toda a história de uma nação que estava nascendo. Nós temos duas histórias dentro dos Estados Unidos. Nós temos dois tipos de povoamento dentro dos Estados Unidos. E nós vamos conhecê-los aqui. Quando os Estados Unidos era colônia, então nós vamos começar a falar de colônias. Nós vamos ver a colônia Nordeste e a colônia do Sul. Essa colônia do Nordeste é chamada colônia de povoamento. Já a colônia do Sul é chamada colônia de exploração. É importante dizer que
dentro dessa colonização do Nordeste, inclui um pouquinho do Centro-Oeste, do Centro, né? A exploração real foi no Sul. Então, olha a diferença de uma colônia e olha a diferença de outra colônia. Nós temos uma colônia de povoamento onde as pessoas trabalhavam em famílias e tinham um salário. Quando nós olhamos para a colônia do Sul, nós vamos ver pessoas escravas. Quando nós olhamos para cá, nós vamos ver pequenas e médias propriedades. Quando olhamos para o outro lado, nós vamos ver grandes latifúndios e monocultores. Ou seja, oposto daqui. Aqui, cada um tinha sua casa, o seu provento, o suficiente, o seu jardim. Do outro lado, um homem tinha um grande espaço, tinha possessão demasiada. Quando nós olhamos para cá, toda a produção da colônia do Nordeste era para atender o mercado interno. Quando nós olhamos para a colônia do Sul, toda a produção era para atender o mercado externo. Isso fez uma diferença imensa. Os Estados Unidos é dividido assim. Quando nós olhamos para essas zonas do Nordeste, nós vamos ver que coisas maravilhosas aconteceram. Eles conseguiram suplantar o Sul anos e anos depois, e nós conhecemos a história magnífica dos Estados Unidos, com todas as suas falhas. Tiveram homens que mudaram, que mudou a geração e que influenciaram todas as nações. Nós temos um homem chamado Abraham Lincoln. Ele só orava 5 horas por dia, e esse homem tornou-se presidente dos Estados Unidos. Mas ele só orava 5 horas, só 5 horas. Ele revolucionou os Estados Unidos, ele plantou nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos escolheu por tantos anos, é porque teve homens como Abraham Lincoln que fizeram diferença. Nós olhamos para essa nação, com todas as falhas que ela tem. Nós não estamos pregando sobre perfeição, nem falando sobre perfeição. Nós estamos falando sobre início, sobre quem deu a vida. Quando nós olhamos para essa zona, houve gente que saiu da sua terra e foi para uma terra, e o sonho dessas pessoas, desses puritanos, eu quero uma terra para adorar a Deus. Eu quero uma terra para ter casa. Eu quero ter uma terra para casar-me. Eu quero ter uma terra para ter filhos. Eu quero os meus filhos nessa terra. Eu vou absorver, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou dar o que for necessário para que essa terra seja perfeita, porque é nessa terra que vai habitar os filhos e os filhos dos meus filhos. Mas aí, quando nós cruzamos um pouquinho, andamos um pouquinho, saímos da América lá de cima e viemos um pouquinho para a América do Sul, nós encontramos um outro tipo de colonização dentro do nosso país. Nós, quando estamos na escola, nós aprendemos quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Aí dia Menciano, e a gente sabe esse de cor. Linda história, maravilhosa história, uma descoberta equivocada. Quando Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, ele não pensou em você, ele não pensou em mim, ele não pensou na nossa nação. Ele queria alcançar as Índias. Por quê? Porque as Índias ofereciam os produtos da exploração que eles precisavam. Essa não é a primeira crise que a Europa está enfrentando. A Europa já enfrentou muitas outras crises, e quando essa crise vem, eles correm nos países onde eles podem extorquir. É a palavra certa, infelizmente. E esse homem saiu com o seu navio, saiu, caminhou quilômetros e quilômetros e quilômetros, e o alvo era a Índia. Chegou aqui. E quando ele chegou aqui, infelizmente, a visão dele não mudou. O alvo dele não mudou. Ele queria uma terra, mas não para povoar, não para viver, não para criar os seus filhos, não para criar os filhos dos filhos, não para preparar essa terra para ser uma terra próspera, de maneira alguma. Ele queria uma terra para explorar, e ele deu de encontro com o pau-brasil. Riqueza para a Europa. A Europa está cheia de pau-brasil. Eles precisavam da nossa tinta, e o Brasil fornecia a tinta. Quantas exploração houve no início da nossa história? O que eu posso dizer? Brasil foi colônia de exploração
trabalho escravo, na altura índios ainda, escravizados. Às vezes muitos índios morreram porque não aguentaram trabalhar como eles tinham ideia. Infelizmente, dizimaram etnias em cima de etnias. Uma coisa triste, bárbara. E a produção era para atender todo o mercado externo. Isso foi por anos e anos e anos. E ficamos por aqui. Que diferença da colonização do Nordeste dos Estados Unidos. Que diferença. Nós temos mais de 500 anos. E a nossa história começou a destrinchar agora. E eu creio que nós vamos ver coisas grandes e firmes para os homens desta terra ainda não viu. E eu entendo isso de uma forma muito especial. Porque dentro desse país, lá no meio do nada, lá no seco, no ermo, região de cerrados, surgiu uma esperança para a nossa nação. E nós encontramos, no meio do nada, Brasília. E quando eu olho para isso, eu vejo Brasília como uma colônia de povoamento. Nossa. Aí está Brasília, o posto do Brasil. Quem foi para Brasília? Quem acreditou no sonho de um homem, no alvo de um homem, na expectativa de um homem. E um homem que não era um homem guiado por Deus, segundo a ótica bíblica. Era um homem temente a Deus? Sim. Juscelino Kubitschek era um homem temente a Deus. Quando ele chegou em Brasília, a primeira coisa que ele fez, aonde está a Catedral de Dom Bosco, ele rezou a primeira missa, trouxe um padre, ele fez a parte dele. Mas biblicamente falando, esse homem não tinha contato com Deus, mas ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo, ele abraçou um sonho que nem dele era. Esse sonho já era da coroa portuguesa há muitos anos. Bonifácio, que sonhou com isso. Vamos para o centro, vamos construir uma cidade. Ele visualizou a cidade, não deu certo. Outros que vieram depois disso, quer dizer, mais de 200 anos depois, Juscelino ousou perguntar para a nação: o que vocês realmente querem? E lá no meio, nada, um homem falou: Juscelino, eu quero saber se você, se ganhar essa eleição, vai construir a cidade prometida, vai construir Brasília. Ele falou: eu vou construir Brasília. Loucura! Essa promessa de político podia assinar embaixo que não ia dar certo. Podia assinar embaixo. Imagina construir uma cidade no meio de nada, onde nem rio tem. Impossível! E esse homem começou a jogar para as pessoas esse sonho. Começou a provar para as pessoas, só de palavras: é possível, é possível, é possível. E de repente o Brasil foi inundado por um desejo de construir uma cidade política no meio do nada. E pessoas de norte a sul, leste a oeste, e entre tantas dessas pessoas estava minha mãe, que acreditou no sonho de Juscelino Kubitschek. E essas pessoas partiram para Brasília, porque um homem disse: Brasília é a terra da esperança. Essas pessoas partiram possuídas por um sonho em comum. Todos sonharam o sonho de Juscelino Kubitschek. Todos sonharam o sonho de um homem que nem tinha visto Deus, que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas era um sonho comum. Era um sonho. Para lá foram famílias que trabalharam e ganharam o seu salário. Para lá produziam para comer, para se manter. Quando Juscelino Kubitschek chegou em Brasília, ele não tinha absolutamente nada. Olha o que ele disse: deste Planalto Central,
dessa solidão, que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais. Lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limite no seu grande destino. Ele creu, ainda que não via. Ele creu na maquete de Brasília. Próximo. Ele creu nisso. Ele creu, visualizou. Quando Lúcio recebeu essa maquete na mente dele, vamos colocar essa palavra, né? Porque Lúcio é o arquiteto disso, o verdadeiro arquiteto disso, Lúcio Costa, né? Neymar entra depois e ele planeja tudo e é espetacular, mas quem recebeu, vamos dar o nome, a visão de Brasília foi Lúcio Costa. Quando ele recebe, Juscelino Kubitschek viu, é essa cidade. Mas era loucura. Era loucura. Tá louco. Era tanta loucura no sonho de um homem que muitos políticos simplesmente assinaram embaixo a construção de Brasília porque acreditavam que Brasília nunca sairia da maquete. Vamos assinar embaixo. Isso não vai funcionar. Isso não vai prestar. Sabe quando Deus ministra coisas no nosso coração? Às vezes é tão louco que as pessoas falam assim: ah, deixa eu passar, né? Fizeram isso com o Juscelino. E olha o que aconteceu. Cadê a maquete, gente? Cadê a maquete? Esse é resultado de um sonho. Esse homem levou muitos brasileiros a crer. Muita gente morreu construindo Brasília. Sonhos são caros. Sonhos têm perdas. Sonhos têm mortes. Muita gente. Aqui está a Praça dos Três Poderes. Isso é lindo. Brasília entrou como patrimônio da Unesco mundial, marcando sua história. Próximo. Palácio do Planalto. Eu coloquei essa foto aqui porque essa estátua que está aí chama-se Candangos. Assim denomina todas as pessoas que foram para Brasília, que povoaram Brasília, e todos os que nascem em Brasília são candangos. Então logo eu sou candango amanhã. E o lindo dessa história é que essa palavra, a origem dela é condongos. Era como os escravos chamavam os seus senhores. No Nordeste, com o passar dos anos, passou a ser chamado candango os povos dos Nordestes. O primeiro grupo que invadiu Brasília foram os candangos do Nordeste. Daí o nome candango para todos que nascem em Brasília. Quando alguém falava assim, eu achava horrível, candanga, eu não sou candanga. Quando eu conheci a história, eu falei, meu Deus do céu, a história é tão linda, eu sou candanga, sim. Próximo. Congresso Nacional ou Templo Legislativo. Próximo. Supremo Tribunal Federal. Eu passei aí. Nós sabemos que nesses últimos dias Brasília está inundada com mensalão. Esses homens, meus amados, que estão sendo julgados, um dia eu e você pagamos o salário dele. Nós pagamos um salário. Ele recebeu 2. Por que ele recebeu 2? Porque o presidente precisava que aquilo que ele estava colocando para ser votado fosse votado em tantos %. Como ele sabia que ele não ia ter a maioria, ele oferecia dinheiro para que mais uma vez essa pessoa votasse. E sabe qual que é triste disso tudo, amados? Essa abençoada, envolvido nisso tudo, mensalmente, daí o mensalão, mensalmente ele recebia 2 salários, o que eu e você pagamos para eles, e o que o presidente pagava para que a lei que o presidente queria fosse aprovada. Não dá para ficar quieto diante disso, não dá para dizer amém diante disso, não dá para aceitar isso.
Nessa semana eu estava conversando com um advogado sobre isso. Ele falou: Cristina, isso não vai dar em nada. Não vai dar. E a ordem é, sendo acusado, eles saem daí para a cadeia. Ele falou: Cristina, isso não vai acontecer. Eu cheguei em casa nesse dia, era quase 1h30 da manhã. Eu estava cansada, muito cansada. Mas aquelas palavras ficaram na minha mente. Para Deus, entra com milagre nessa história. Nós não podemos simplesmente curvar a cabeça e permitir que esses homens que duplamente receberam um salário, duplamente, passam impunes. Precisamos de um milagre. O mundo está olhando isso. O mundo está olhando Brasília. Agora, quem colocou esse homem, essa mulher lá em cima foi eu e você. Porque muitas vezes nós nos colocamos alheio à parte. Eles que se viram são políticos, são mentirosos, mas eles vão para o poder. E esse político, esse homem, essa mulher, a presidente que está lá, ela é a minha mão, ela é a sua mão, ela assina no meu nome, ela assina no seu nome. Nós não temos ideia de quantas coisas estão acontecendo e a Dilma está assinando. E sabe quem é que está assinando esse papel? Eu e você. Mas quem colocou ela lá? Nós temos que orar e para Deus nós precisamos saber quem é que tem que ficar ali. Porque esse homem, essa mulher vai conduzir essa nação. Esse homem, essa mulher vai influenciar nas leis do nosso país. Eu não posso simplesmente achar bonito tudo que está acontecendo, ou me ignorar o que está acontecendo, ou não acreditar. Eu preciso orar. Eu preciso fazer alguma coisa. Esse mês o Brasil vai de mal a pior. Não, Deus está dando chances de nós mudarmos a nossa história. Quando Deus colocou o Brasil no coração de um homem, Deus colocou: eu vou mudar a história dessa nação. De colônia de exploração, eu vou transformar essa nação de colônia de povoamento. Porque quando a colônia é de povoamento, quando nós entendemos isso, quem povoa cria filhos, quem povoa constrói casa, quem povoa cria netos, quem povoa dá o sangue. Essa cidade nasceu para isso. Então nós não podemos simplesmente fechar os olhos. O mensalão fica lá. Não, o mensalão precisa ficar aqui. Eu preciso orar. Precisa dar certo. Precisa ser condenado, sim. Eu não estou falando contra uma pessoa. Eu estou falando contra aquilo que envolve a pessoa. Dinheiro. Agora, se por trás dessa pessoa tem um ser humano que precisa ser disciplinado, então ele precisa ser disciplinado. Porque Deus disciplina eu e você quando nós estamos errados. Deus nos disciplina. Deus não simplesmente olha para esse mundo e fala: muito bem, meus filhos, peguem à vontade, façam a vontade. Não, Deus disciplina aquele que ama. Próximo. Esse é o Museu da República. Fantástico. A Biblioteca Nacional, também linda. Gente, eu enfatizo novamente: isso é fruto do sonho de um homem. Esse sonho não era de Juscelino Kubitschek. Esse sonho tinha quase 200 anos. Caiu para ele. Sabe quem que era para construir Brasília? Getúlio Vargas. Mas ele se matou antes. Existem muitas coisas que é para nós, mas se você fizer errado, Deus vai usar outra. Deus vai usar outra. Porque a obra de Deus não vai parar porque eu fiz errado. Está caminhando, está indo tão bem e eu estou aqui mal. Então, está na hora de voltar atrás. Próximo. Entre as muitas coisas que eu vejo em Brasília, e eu observo ainda de Juscelino Kubitschek, tem uma coisa que me encanta nessa história. É a história da Lagoa Paranoá. Quando Juscelino começou a construir Brasília, ele entendeu que precisava ter um rio, precisava ter um lago, precisava ter água.
Imagina uma cidade no meio do nada, sem água, sem rio. Tem que ter. E ele falou assim: olha, aqui tem uma mina, aqui tem outra mina. Então vamos fazer uma coisa, vamos cavar. E vamos cavar. E as pessoas oraram e falaram assim: não vai encher, é impossível, não vai dar certo. E o povo cavando. De vez em quando vinha alguém e falava assim: mas vocês estão falando que não vai encher. Vai, continua cavando. Mas não dá, continua cavando. Engenheiros se levantaram e disseram: não vai dar certo, não vai encher, é improvável. Aí ele disse para aqueles que estavam perto dele, que estavam cavando: olha, fica quieto, cava. Vai cavando. Ninguém abriu a boca, nem Juscelino, nem ninguém. Vamos cavar. E olha aqui, ó, onde deu a escavação? O rio encheu, tá cheio, morre gente aí, passa barco aí. Mas um homem ousou dizer: vai encher. Esse homem, gente, é um homem, ser humano, como eu e você. Quando esse rio ficou cheio, ele só disse duas palavrinhas para um engenheiro, que não vale a pena trazer o nome para cá, está vivo ainda. Só disse duas palavrinhas para ele, mandou um telegraminha e falou assim: o rio encheu. Aí, pontinho, viu? Exclamação, interrogação. E aí? Você vai olhar as pessoas dizendo: não vai dar certo, não vai funcionar, não é isso, não é impossível, não tem jeito? Ou você vai querer depois do final dizer: o rio encheu, viu? O que queres que eu faça? É a pergunta que eu gostaria que nós fizéssemos hoje ao Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Se homens, apenas homens, são usados para construir impérios, cidades, país, nação, nessa noite, Senhor, eu desejo ardentemente saber o que o Senhor deseja que eu faça. Mateus 28, 18, 20. Quero que você pense e veja a resposta nesse texto. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, o que queres que eu faça? Olha lá. Eu quero que você faça discípulos de todas as nações. Gente, Brasília vai passar. Juscelino Kubitschek já passou. 16 anos depois que ele construiu Brasília, ele morreu num acidente terrível. Já passou. Mas fazer discípulos é para a eternidade. Isso não passa. Isso é mais importante que construir Brasília. Isso é mais importante que todos os monumentos que tem em Brasília. Isso é mais importante do que a zona de povoamento dos Estados Unidos. Porque tudo isso vai passar. Mas fazer discípulos de todas as